Esse é um crioulo atrevido igual a você, Steven. Steven, este é Django. Vocês vão se odiar. Steven é um escravo negro de Calvin Candie, um homem que, pelas leis da época, é literalmente sua propriedade. Esta é minha propriedade. E eu posso fazer com minha propriedade o que eu quiser. Calvin é o dono branco da fazenda, para quem a escravidão é a base de seu poder e riqueza. Ele explora impiedosamente pessoas da mesma raça a qual Stephen pertence, e ainda justifica isso abertamente com sua ideologia racista. A ciência da frenologia fornece a chave para entender as diferenças entre os dois tipos. Ele até guarda o crânio de um antigo servo, que usa como uma espécie de adereço. Kelvin o corta ao meio, tentando provar a inferioridade dos negros, baseando-se na pseudociência da frenologia. Você vai notar 3 reentrâncias bem definidas, aqui, aqui e aqui. Parece óbvio que Steven e Kelvin deveriam estar em lados opostos. Afinal, temos diante de nós, de fato, o opressor e o oprimido. Uma pessoa como Candie deveria causar, no mínimo, antipatia ou desprezo em Steven. Mas, na verdade, quando Kelvin morre, Steven literalmente chora sobre o corpo dele. Ao mesmo tempo, Django, um homem negro livre, que pelo simples fato de existir, contradiz tudo em que Candie acredita, desperta em Steven um ódio instantâneo. Quem? Aquele filho da pão de a cavalo. Ei, Branquelo! E isso acontece mesmo antes dele perceber que Django e Schultz estão tramando alguma coisa. Eles estão tentando enganar vocês. Por que isso acontece? Porque a pessoa que, em teoria, deveria ser para Steven um símbolo de esperança e liberdade, o irrita mais do que um dono de escravos branco. É inveja, medo ou algum outro sentimento? E será que Stephen é realmente tão apegado a Calvin Candie? Ou é apenas uma encenação para manter sua posição em Candyland? Para dar uma resposta definitiva à pergunta de por que Stephen odeia tanto de Django e ao mesmo tempo permanece leal a Calvin Candie, é melhor dividir nossa história em 2 partes. Primeiro, vamos analisar o relacionamento entre Steven e Calvin, e só depois será muito mais fácil entender o que exatamente acontece entre Steven e Django. Vamos começar com Calvin. Como ele pessoalmente tratava Stephen e outros como ele. No filme, temos uma cena que mostra muito bem como Calvin Candie vê os escravos negros em sua casa. Lembra do momento em que ele fala sobre o velho escravo que já servia ao pai dele? Esse é o Ben. Segundo Calvin, esse homem barbeava o pai dele com uma navalha perigosa na varanda durante anos, e se quisesse, poderia facilmente acabar com o patrão. E Candie se pergunta: Mas ele não fez isso. Por quê? Além disso, ele se pergunta por que nenhum dos escravos, que sempre foram muitos em sua casa, jamais tentou matar seus donos. Fico curioso por que eles não nos matam. A pergunta é realmente interessante. Afinal, se lembrarmos, a situação dos chamados escravos domésticos era bem diferente da situação daqueles que trabalhavam nos campos. Os escravos nas plantações estavam sob constante vigilância dos capatazes. Já os escravos domésticos viviam próximos ao senhor, em contato direto com todos os membros da família dele, inclusive as crianças. E, teoricamente, eles tinham muito mais oportunidades de matar todos de uma vez. Na verdade, apesar de não terem ocorrido casos assim na fazenda, em Candyland, na história real, de vez em quando, isso realmente acontecia. O exemplo mais famoso é a revolta de Nat Turner na Virgínia, em 21 de agosto de 1831, quando os rebeldes começaram matando o dono e depois seguiram pelo condado. Houve outros casos também. Em 1855, a escrava Célia, no Missouri, mandou seu dono, Robert Nilsson, para o outro mundo, pois ele abusava dela há anos, para dizer de forma mais suave, se aproveitando de sua posição. Além disso, no sul havia um medo constante de envenenamento por parte dos escravos domésticos, porque esses casos também aconteciam repetidamente. Então, por mais que Kelvin diga o contrário, esses casos realmente existiram, e ele está um pouco enganado, o que combina bem com o perfil de alguém que se considera inteligente. Um ritual, mas na verdade não é mais inteligente que seu escravo. Portanto,
Na opinião de Kelvin Candy, a resposta para sua pergunta está dentro do próprio crânio do velho Ben. É aqui que ele começa a falar sobre frenologia. A ciência da frenologia fornece a chave para entender as diferenças entre as duas espécies. Como ele explica, existem áreas específicas nos crânios das pessoas negras. Existe uma área relacionada à submissão. Enquanto isso, nos brancos existem áreas especiais supostamente ligadas a qualidades superiores, como criatividade e intelecto. Se eu tivesse em mãos o crânio de Isaac Newton ou Galileu... Já que falamos de frenologia, vale explicar rapidamente o que era. A frenologia é uma doutrina pseudocientífica real do século XIX, segundo a qual, pela forma do crânio humano, seria possível determinar o caráter, as habilidades e as características da personalidade. A ideia principal dela era que o cérebro é composto por áreas separadas, cada uma responsável por uma habilidade ou traço de caráter específico: memória, agressividade, amor pelas crianças e assim por diante. O criador dessa teoria, o médico austríaco Franz Joseph Gall, supunha que, se alguma área do cérebro se desenvolvesse ativamente, ela aumentaria de tamanho e começaria a pressionar o crânio, criando saliências. Se a área estiver pouco desenvolvida, surge uma depressão. Atualmente, essa teoria é vista como totalmente equivocada. No final do século XIX, a frenologia foi definitivamente desmascarada, mas no meio do século, ela ainda continuava existindo como um modismo intelectual. E o principal é que ela era perfeita para aqueles que queriam esconder suas opiniões racistas atrás da fachada da ciência. Pessoas como Kelvin Candy. A ação de Django Livre se passa por volta de 1858, alguns anos antes do início da Guerra Civil nos Estados Unidos. Você foi à guerra para manter pessoas acorrentadas. Eu fui para matar caras brancos. Ainda faltam cerca de 5 anos para a proclamação de emancipação dos escravos de Abraham Lincoln e até a aprovação da 13ª emenda, que finalmente proibiu a escravidão, faltam cerca de 7 anos. Ou seja, é uma época em que o sistema escravagista ainda existe, mas seus defensores já precisam de justificativas adicionais. A frenologia, nesse momento, já havia sido seriamente desacreditada do ponto de vista científico, mas continuava viva no imaginário popular. Para pessoas como Kelvin Candy, ela era algo conveniente, pois ele precisava não apenas possuir pessoas, mas também convencer a si mesmo de que tinha esse direito moral. Mas o problema é que essa teoria podia ser refutada pela própria realidade. Mas para esse caso, Kelvin Candy também tinha uma explicação conveniente. Se ele encontrava uma pessoa que não se encaixava na sua visão de mundo, ele não revisava suas opiniões, ele simplesmente a declarava uma exceção. Na opinião de Candy, às vezes entre os negros podiam surgir indivíduos extremamente raros que de alguma forma não se encaixavam na regra. Pode haver um desses negros a cada 10 mil, um negro excepcional. Eles não eram uma prova de que sua teoria estava errada, mas ao contrário, apenas a confirmavam, porque isso, supostamente, era uma rara exceção à regra. Mas aqui está a questão. E como o próprio Stephen via todo esse sistema de crenças? Ele acreditava nessa, frenologia? Ele achava que os escravos realmente eram diferentes de seus donos por natureza? O filme não responde diretamente, nem mostra Stephen falando sobre isso. Mas eu tendo a acreditar que Stephen realmente se via como aquele negro excepcional. 1 em 10 mil. Essas conclusões podem ser tiradas se você analisar cuidadosamente algumas entrevistas de Samuel L. Jackson. Afinal, quem mais além dele deveria conhecer seu personagem a fundo? Veja o que Jackson disse. Ele nunca trabalhou no campo, nunca foi espancado. Ninguém jamais levantou a mão para ele. Desde o nascimento, ele está convencido de que não é propriedade de ninguém, considerando-se diferente das outras pessoas ao seu redor. E ele é mais inteligente do que todos ao seu redor. Além disso, estou pronto para supor que foi justamente Stephen quem colocou na cabeça de Kelvin essa ideia sobre o negro excepcional. Stephen nasceu e cresceu nesta plantação. O pai e o avô dele faziam o mesmo trabalho que ele faz agora. Cuidavam dos homens da família Candy, de toda a família e desta casa. Stephen praticamente criou Calvin. Por isso, Calvin é mais reflexo de Stephen do que de qualquer outra pessoa nesta casa. Em outra entrevista, Jackson repetiu essa tese mais uma vez.
Calvin é o reflexo de Stephen. Stephen o criou. Por isso, Calvin reflete completamente quem Stephen é. Se Calvin Candie é o reflexo de Stephen, então provavelmente, em certa medida, compartilha das mesmas opiniões. Talvez ele realmente acreditasse na frenologia, mas ao mesmo tempo se considerava aquela rara exceção 1 em 10.000. Mesmo sem acreditar, ele era inteligente o bastante para usar a ideia a seu favor. Talvez tenha sido o próprio Stephen quem sugeriu isso para Calvin. Diferente de muitos frenologistas, acredito que há um nível dos mais inteligentes. 1 em 10.000. Excepcional. Já vimos o quão habilidoso ele é nisso. Por exemplo, a ideia de mandar Django para as minas de LeQuint Dickey veio originalmente da boca de Stephen. Digo a eles, quem vendemos para as minas de LeQuint Dickey vai para o inferno. Lara queria tratar de Django de outro jeito, mas Stephen cuidadosamente implantou a ideia certa nela. E depois de alguns minutos, essa ideia já era percebida por ela como se fosse uma decisão própria. E então, de repente, como se fosse do nada, a senhorita Lara tem uma ideia. E o que dizer de uma pessoa que Stephen literalmente moldou desde a infância? Em uma das entrevistas, Samuel L. Jackson chegou a comparar Stephen e Calvin a um único ser. Um dragão cuspidor de fogo que o Dr. Schultz teria que enfrentar. E levando tudo isso em consideração, a cena em que Stephen chora sobre o corpo de Calvin Candie não só não parece estranha, como é perfeitamente compreensível. Porque Calvin, para ele, não é apenas seu senhor, ele é seu pupilo, seu instrumento. E ao mesmo tempo, o reflexo do próprio Stephen. Um homem que ele guiou, educou e transformou durante anos na pessoa que ele se tornou. Aliás, voltando à questão de por que os escravos ainda assim não matavam seus donos, então, além de uma série de razões óbvias, como o medo da morte e do castigo, ameaças à família, filhos e entes queridos, bem como o entendimento de que matar um dono não destruiria o próprio sistema de escravidão, talvez haja aqui ainda outro mecanismo em funcionamento. Em 1994, os psicólogos John Jost e Mahzarin Banaji propuseram um conceito que chamaram de teoria da justificação do sistema. O ponto de partida da pesquisa foi o desejo de responder à pergunta de por que, muitas vezes, pessoas de baixo status social tendem a justificar o sistema mais do que pessoas de alto status social. No final, eles concluíram que as pessoas frequentemente tendem a defender e justificar a ordem social existente, mesmo que ela seja injusta, porque isso permite que elas se sintam psicologicamente mais estáveis. Viver sempre achando que o mundo é caótico, cruel e injusto é difícil. Por isso, o cérebro às vezes prefere explicações mais convenientes. Então, é assim que deve ser. Sempre foi assim, em todo lugar. Existe uma certa ordem nisso. O motivo é que admitir a injustiça do sistema é psicologicamente difícil. Porque surge um conflito interno. Se a sociedade é injusta, por que eu vivo nela e por que não consigo mudar nada? Para diminuir essa dissonância, a pessoa pode começar a justificar o próprio sistema. Ao mesmo tempo, essas pessoas frequentemente evitam informações que contradizem sua visão de mundo e absorvem mais facilmente informações que dão uma sensação de ordem, previsibilidade e pertencimento à sociedade. Por isso, as pessoas podem defender o sistema existente, mesmo quando ele funciona contra elas próprias. Você é realmente livre? Sim, eu sou livre. Você gosta de andar como palhaço? Mas vamos voltar ao Django. Já entendemos o que liga Stephen e Calvin Candie. E depois disso, o motivo do ódio de Stephen por Django fica muito mais claro. Como já contei no vídeo anterior sobre Stephen, ele ocupa uma posição única em Candyland. Quando Calvin está ausente, Stephen administra Candyland. Ele dá ordens, controla os outros escravos e possui um poder que a maioria das pessoas em sua posição nunca teve. Além disso, sabe, ele se considera especial e obtém vantagens reais da situação atual, e é exatamente por isso que o surgimento de Django se torna uma ameaça para ele. Quando um homem negro, livre, aparece à porta de casa montado a cavalo, em primeiro lugar, Stephen vê a prova de que existe outro caminho, em que um homem negro pode conquistar liberdade e poder, não através da adaptação ao sistema, mas sim pela sua destruição. Para Stephen, isso é especialmente perigoso, porque ele construiu sua vida dentro da escravidão, ele encontrou seu lugar nesse sistema. Em segundo lugar, outros escravos, ao olharem para Django,
podem começar a se perguntar por que um homem negro pode andar a cavalo, falar com brancos de igual para igual e tomar suas próprias decisões, enquanto o outro não pode. Por que eles deveriam aceitar sua posição como algo inevitável? Tudo isso complica o próprio poder de Steven, mas há outro ponto importante. A queda do sistema escravagista significaria para Steven também a perda do seu próprio poder, porque dentro da Candyland ele está quase no topo dessa hierarquia, mas fora da plantação tudo muda. Lá, ele não é o braço direito de Calvin Candy, não é o homem que toma decisões, não é a eminência parda, embora aqui seja mais apropriado dizer eminência negra. Lá, ele volta a ser apenas um homem negro, em uma sociedade que ainda o vê através de preconceitos raciais. E se amanhã esse sistema desabar, Stephen perderá tudo o que o tornava especial. Stephen é o rei da gaiola. Ela é de fato sua prisão e lhe dá poder, pois fora dela ele não é ninguém. Candyland o mantém acorrentado e ao mesmo tempo lhe concede privilégios. E eu lembro que, até o momento, este já não é o primeiro personagem do filme Django Livre analisado neste canal. Eu já analisei Calvin Candy, Schultz e Stephen. Além deste, há outro vídeo sobre ele. Todas as análises de Django estão em uma playlist abaixo do vídeo. Com o tempo, novas análises de personagens desse filme serão adicionadas lá. E eu acho que faz todo sentido analisar o próprio Django em seguida, afinal já analisamos praticamente todos, exceto o grande protagonista, o próprio Django Livre,